Boa noite, galera, tudo bem? Meu nome é Ricardo Arnes Neto, eu sou integrante do grupo da comissão organizadora do evento. Eu estou aqui para dar início a mais um debate do nosso primeiro ciclo de debates Meio Ambiente em Pauta. O tema de hoje é um tema importantíssimo e super interessante, que é a educação ambiental, e tem aí 3 pessoas para discutir esse assunto, 3 pessoas bacanas, vocês vão gostar delas. Sem mais delongas, quero chamar a Fabíola, que é a nossa mediadora, e ela vai apresentar as outras 2 convidadas, tá? Um bom debate para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite para fazer a mediação desse evento, né? Que seja um bom evento para todos. Eu sou médica veterinária de animais silvestres. Atualmente, eu sou residente do 2º ano de medicina em animais silvestres no Núcleo de Reabilitação de Fauna Silvestre, tá? O NURFS. E também sou especialista em patologia animal. Né? O meu objetivo é trabalhar com medicina da conservação, visando o conceito One Health de saúde única. Bem, vou deixar a Sabrina e a Grace se apresentarem e... Boa noite para todo mundo. Quero agradecer já de antemão a organização do evento pelo convite. Está sendo uma experiência bem bacana compartilhar aqui com vocês essas ideias. Então, tem que me apresentar. Eu sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura pela UFPEL, e hoje eu estou fazendo mestrado, então, em Educação Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande, né, a FURG. E eu trabalho, então, com uma pesquisa com agricultura familiar, trabalhando essa relação de parentesco multiespécie, né, relacionando, então, os organismos. E eu acho que é isso, eu espero que a gente possa conversar aí sobre uns assuntos bacanas hoje. Boa noite, Fabíola. Boa noite, Sabrina. Que prazer estar aqui com vocês, 2 mulheres maravilhosas, para a gente falar sobre educação ambiental nessa noite, finalizando setembro. Então, eu sou a Grace, eu sou bióloga, trabalho no Núcleo de Reabilitação de Fauna Silvestre, sou colega da Fabíola, né, da Universidade Federal de Pelotas. Eu costumo dizer que não gosto de me apresentar muito com as credenciais, assim, né? Mas, enfim, faz parte do jogo. Então, eu tenho mestrado e doutorado na área de educação ambiental e tenho especialização na área do direito ambiental. Minha linha de pesquisa, eu trabalho, né, com educação ambiental e direitos animais e educação ambiental à distância, tá? São as minhas 2 áreas de atuação ultimamente. E é um prazer, então, estar nesse evento. Muito obrigada pelo convite. Então, acho que a gente pode iniciar com a Grace, no caso, para conversar um pouquinho com a gente a respeito desse tema lindo que é a educação ambiental, né? Vamos lá. Tá bem. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, né? Porque a gente costuma fazer isso para não se perder, principalmente quando viaja muito na maionese, que é o meu caso. Começo a falar coisas e daqui a pouco, né? Não sei mais nem onde é que eu tô. Então, eu trouxe aqui para vocês uma reflexão que eu chamei de retirar os óculos para enxergar melhor. Conversas sobre a educação ambiental. Tá certinho aí meu compartilhamento, gurias? Tá aparecendo certinho? Tá sim. Tá. Então, vamos lá. Bom, hoje eu vou falar para vocês, né? Eu e a Sabrina, na verdade, vamos falar para vocês sobre como a gente chegou, né, nesse ponto atual da crise ambiental. A primeira coisa que eu vou fazer é convidar todo mundo que está assistindo para fechar um pouco os olhos e tomar uma respiração profunda para a gente concentrar, né, nessa temática, para a gente concentrar nesse evento e nesse momento, já que a gente está à distância, não sentindo a energia e o calor um do outro. Então, fechem os olhos, respirem profundamente e vamos lá.
Bom, como eu falei, tinha um tempo em que eu me apresentava pelas minhas credenciais, né? E isso ainda é parte de muitos eventos acadêmicos, a gente precisa fazer isso, né? Hoje, eu gosto mais de me apresentar falando sobre aquilo que eu acredito, porque as credenciais estão no Lattes e no Google, né? E a primeira coisa que eu acredito é que nós somos seres múltiplos. Então, acho que por isso eu acabei me encontrando e encontrando a educação ambiental, né, nesse caminho. E a primeira coisa também que eu gostaria de falar é que todos nós gostamos e queremos de ser amados, respeitados e acolhidos. Então, hoje a gente vai fazer uma reflexão, né, sobre essa questão e a forma como a gente enxerga a questão ambiental na atualidade. Para começar a conversa, eu vou... Opa, fechei aqui minha tela, desculpa, deixa eu abrir de novo. Para começar essa conversa, eu vou dizer para vocês que a gente pode pensar nas nossas questões ambientais como a ponta de um iceberg, tá? Eu vou compartilhar aqui só de novo, só um instantinho, que eu fechei a aba sem querer, a pessoa tem 250 abas abertas, e aí acontece isso, faz parte. Aqui. Opa, foi a aba errada. Aqui. Vou aproveitar esse pequeno intervalo aí, essa brecha, para falar para vocês que podem ir mandando as perguntas, que a gente vai anotando tudo para fazer para as meninas assim que possível, tá? Agora sim. Agora sim, desculpem, gente. Probleminha de Bill, bichinho ignorante operando o sistema. Então, o problema que a gente vê, né, ambiental, é a ponta do iceberg. E o restante todo é a parte de baixo. Então, a gente enxerga apenas uma pequenina parte do problema original. E a maioria das questões que a gente discute e considera um grave problema ambiental são reflexo das questões que são muito mais profundas, tanto da sociedade quanto dos seres humanos. Entretanto, considerar que os problemas são causados por questões subjetivas da humanidade podem ser considerados até mesmo uma afronta, né, muitas vezes no meio científico. Mas, como eu falei, eu me coloco a partir de uma perspectiva daquela que eu acredito. E também acredito que os problemas intrínsecos dos seres humanos, obviamente, foram agravados por essa forma, né, como o nosso sistema social e econômico se constituiu. E uma outra coisa que eu estive conversando também com os meninos da organização antes, né, é que a gente precisa, antes de mais nada, aprender a equilibrar os polos das nossas formações acadêmicas, né? Então, o que seria, Grace, sua louca, equilibrar os polos da nossa formação acadêmica? Ai, gente, a gente precisa lembrar que antes da gente ser biólogo, engenheiro sanitarista, engenheiro ambiental, médico, matemático, veterinário, nós somos filhos, pais, irmãos, somos amigos. Parece papo espiritual e religioso, né? Mas a educação ambiental, ela vai nos convidar a gente se enxergar como uma comunidade planetária, né? Que a Sabrina vai falar também depois. E que a gente precisa, né? Mais do que nunca se enxergar dessa forma. E antes disso, a gente precisa equilibrar o masculino e o feminino em nós. Isso não tem nada a ver aqui, nesse momento, com as questões de gênero, né? Eu tô falando em entender com maior sensibilidade, mais afeto e mais poesia, o que as ciências duras, né, totalmente quadradas e rígidas, né, nos apresentam. Então, é entender que em todos os espaços, e agora prestem muita atenção no que eu vou falar, existe lugar para o acolhimento. Nunca se esqueçam disso e nem tenham vergonha disso nas suas profissões, tá? E principalmente entendam isso, porque isso vai ter uma relação direta com o que eu vou falar no final. E agora eu vou contar para vocês uma historinha, tá? Uma historinha de uma menina que sempre amou a natureza. Ela amava tanto os bichos e as plantas, se interessava tanto pelas formigas, pelas abelhas, que ela decidiu fazer ciências biológicas. E ali naquele mundo da graduação, ela esqueceu o que era amar a natureza.
e deixou o Lattes e a dominação das técnicas serem mais importantes. Só que a menina amadureceu e a dor do mundo, vez ou outra, insistia em incomodar no peito. E essa menina terminou o curso e resolveu ir conhecer uma tal de educação ambiental. Essa história se cruza, é minha história e a história da Sabrina. Nesse processo, a gente entende um conceito novo, desconstruir-se. É uma palavra que a gente escuta muito na educação ambiental. Aquela menina entendeu que era preciso desmanchar algumas certezas, firmes como pedras, e pisar num caminho de barro, umedecido de dúvidas. É isso que a educação ambiental faz com a gente. A menina, agora uma mulher, conheceu um poema e ele passou a fazer parte das suas verdades mais importantes e da sua caminhada. Deixa eu passar ele aqui. Então, o que nos trouxe, né, até a educação ambiental? As ensinanças da dúvida. Tive um chão, mas já faz tempo, todo feito de certezas, tão duras como lajedos. Agora, o tempo é que fez. Tem um caminho de barro, umedecido de dúvidas, mas nele, devagar vou, me cresce funda a certeza de que vale a pena o amor. Esse é um poema de Tiago de Mello. Demorou muito, mas a menina aprendeu que o planeta Terra é um sistema fechado, sendo fundamental compreender nesse planeta, nesse sistema fechado, as trocas de energia e que em um determinado momento da história da humanidade, a gente começou a injetar um elemento que antes inexistia nesse sistema, o dinheiro, o capital. Então, para que a gente possa entender, né, melhor o caminho que essa conversa vai tomar, vamos pensar inicialmente em alguns pressupostos que eu gosto sempre de lembrar, tá? E antes também de mais nada, para a gente se entender nessa conversa, o meu papel aqui, e o papel de muitos educadores que vocês vão encontrar no decorrer do caminho, é semear muito mais dúvidas do que trazer certezas ou respostas prontas. Isso parece clichê, né? Mas é a verdade mais real para a educação ambiental. Então, vamos lá. Primeiro, inicialmente, assim, falando, a gente precisa entender o quê? Que a educação ambiental, ela tem 3 grandes horizontes, vertentes, macro tendências, como a gente quiser chamar, beleza? Essas 3 macro tendências, elas foram construídas, né, essas vertentes foram construídas porque a educação ambiental se originou do próprio movimento ambientalista e ela foi assumindo no decorrer da sua constituição enquanto campo do saber, né, de várias áreas. Ela não é uma ciência, né, ela é um campo do conhecimento, um campo do saber, e ela foi assumindo no decorrer do tempo, né, esses conhecimentos, essas informações dessas outras áreas. Eu tenho bastante material sobre isso, eu envio para os meninos, tá? Depois, se vocês quiserem saber. Não é o meu objetivo principal hoje. Então, hoje a gente tem essas 3 macro tendências, né? A primeira delas, que eu representei aqui pelas baleias, é chamada macro tendência ou horizonte conservacionista. E ele vai focar, né, em salve as baleias, vamos proteger o meio ambiente, numa proposta totalmente desvinculada da realidade social e econômica que a gente vive. Aqui a gente encontra a segunda macro tendência, que se chama pragmática, e que ela está muito voltada às questões de tecnologia e de resolução dos problemas ambientais por meio da tecnologia. E, por fim, a gente tem a terceira vertente, que é chamada de macro tendência crítica, e que, dentre as 3, é a única que tem, digamos assim, uma afiliação e assume, né, uma determinada postura político-pedagógica. Tá? E antes que vocês digam, não, mas eu não gosto desse papo de política, tem muita gente que fala isso. Gente, eu lamento informar para vocês que para entender a questão ambiental profundamente, esse é um dos pontos fundamentais. Meio ambiente não é só bicho e planta. Meio ambiente é sociedade, história, economia, política, cultura e natureza.
Dito isto, vamos para alguns pressupostos. Deixa eu ver se tem slide já para isso. Vamos para alguns pressupostos. O primeiro deles, o ser humano faz parte do metabolismo da natureza e das leis universais. Ou alguém aqui acha que as regras que regem todo o universo não valem para a gente? Me responda. Isso inclui as leis da física e as leis da natureza. A gente acha que elas não servem para nós? Por mais óbvio que pareça, enquanto humanidade, muitas vezes a gente toma atitudes que parecem se contrapor a essa ideia, certo? Então, essa é a primeira questão. Depois disso, nós vivemos em um sistema capitalista. Ai, que saco, lá vem a educadora ambiental falar de capitalismo. Sim. Para quem não sabe o que é capitalismo, eu vou explicar. O capitalismo é um sistema econômico baseado, vamos ver, na legitimidade dos bens privados e na liberdade, sem nenhuma restrição do comércio e da indústria. E o principal objetivo do capitalismo é adquirir lucro. Os pilares fundamentais desse sistema são o quê? Os meios de produção: capital, recursos naturais e força de trabalho. Nesse nosso sistema, existem entes, que são pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que são o quê? Proprietários desses meios de produção, e outros que recebem um valor energético, um input que a gente chama de dinheiro, e que se denominam assalariados, né? Ou, se a gente for falar numa linguagem marxista, proletariado. Nesse contexto, existem grandes corporações e companhias que lucram e expropriam os custos sociais e ambientais. Caso vocês ainda não saibam, o que eu acho bem difícil, eu compartilhei com os meninos, eu até vou tentar compartilhar a tela, não me matem se não der certo, tá? Vou tentar compartilhar aqui a tela. Deixa eu parar de compartilhar que eu estava e compartilhar a outra, para vocês verem isso daqui, que sensacional. Eu vou mostrar só um pouquinho, beleza? Porque é um vídeo bem longo. Então, é o top 10 das companhias mais valiosas, né? Vou botar no 2 aqui, para a gente poder ver isso caminhando bem rápido, né? Então, a gente tem aqui o top 10 das empresas mais valiosas, aí, dominada em um determinado momento pelos Estados Unidos, né? E aí a gente vê, a partir de um determinado ponto, é bem interessante, depois a gente compartilha com vocês, tá? Se vocês olharem quais são essas empresas, são empresas de tecnologia, empresas de combustíveis fósseis e farmacêuticas, tá? Então, isso já explica um pouquinho para nós como esse sistema capitalista em que a gente vive funciona. Tá? Então, aqui está desde 2005, vocês podem ver ali, e aí agora eu vou pular um pouquinho para quando a China começa a se tornar aqui uma grande potência mundial, né, e começa a figurar, olha ali a PetroChina e a maioria empresas de tecnologia, óleo e farmacêuticas, certo? Mas vamos voltar aqui para a nossa palestra, porque eu não quero ocupar muito tempo com isso, certo? Vamos lá, share screen, guia do Chrome, cadê? Aqui. Então, voltamos aqui para a nossa palestra. Bom, um dos princípios desse capitalismo que a gente viu aí parte de uma negação de que esse sócio-metabolismo, né, é regulado pelas mesmas leis que o restante da natureza. Então, é uma síndrome de Deus, eu acho que existe nos seres humanos, né? Porque parece que a gente não faz parte das leis da natureza. Porque a acumulação de riqueza sob a forma de capital, né, de dinheiro, no sistema capitalista é o quê, gente? É ilimitada. Não tem um limite. Não, você pode ter até 400 trilhões de dólares, né? Esse processo de negação, ele recebeu um nome, tá? E ele se chama ruptura metabólica ou fratura metabólica, que seria o quê? Uma desconexão ou um desequilíbrio dessa interação metabólica que toda a natureza se submete, menos a humanidade. E ela é derivada da produção capitalista e dessa crescente divisão, né, de cidade e campo e concentração dos seres humanos
em cidades, nas zonas urbanas. Dito isso, vamos entender por que a educação ambiental se aproxima dessa teoria, principalmente da teoria marxista nesse ponto crítico, né, em alguns aspectos, e se coloca em oposição, né, em posição oposta ao sistema dominante que a gente chama na educação ambiental de contra-hegemônico. Então, se uma coisa é hegemônica, ela domina, um contra-hegemônico vai contrário ao que é dominante. Vou perguntar de novo. A natureza é ilimitada? Ilimitada? Respondam para mim se todos concordam que a natureza é ilimitada. Se a resposta a essa pergunta foi não, né, ela não é ilimitada, ou seja, ela tem limites, nós vamos concordar, eu e vocês aí, que não existe na natureza condições materiais para extração ilimitada de recursos e acumulação infinita das riquezas. Tô certa ou tô errada? Tô certa, né? Ah, então a educação ambiental é coisa de comunista. Gente, eu vou pedir para que, se vocês fizerem esse tipo de pergunta ou tiverem esse tipo de análise simplista e reducionista da realidade, a gente ainda precisa estudar bastante ainda, né? Todos precisamos, mas todas as pessoas que têm a tendência a fazer uma análise reducionista da realidade precisam se aprofundar ainda mais no conhecimento. Sabe por quê? Porque dentro da educação ambiental, a gente diz que não existe espaço para dualismos, né? Nem na educação ambiental e nem na questão ambiental. Não existe isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Não existe. Existem inúmeras perspectivas e possibilidades. Existem alguns princípios, né? Obviamente, que a gente precisa seguir na educação ambiental, que são 8 princípios, eu vou falar rapidinho, mas também tem esse material se vocês precisarem, que é esse enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, essa concepção do meio ambiente enquanto todo, né, que existe o meio natural, mas também existe o meio socioeconômico e a cultura e a economia. Existem ideias plurais, concepções pedagógicas, pontos de vista plurais. A educação ambiental é um processo que não para nunca. Ela é permanente, ela leva em conta, sim, isso está na lei da educação ambiental, ética, educação, trabalho, pois é o trabalho que modifica a natureza e as práticas sociais, a permanente avaliação desses processos, né? A abordagem articulada, regional, global, é o famoso pensar globalmente e agir localmente, e reconhecer que existe uma diversidade tanto individual quanto cultural, certo? Então, a educação ambiental, ela tem esses pontos muito importantes para a gente entender a questão ambiental, tá? O que eu quero dizer com isso? Já me encaminhando para o final da minha fala. Precisamos todos enxergar com outros olhos a questão ambiental. Do contrário, não tem saída viável. E a questão ambiental, ela precisa ser analisada, toda a questão ambiental, tá? A partir de uma coisinha que a gente chama materialismo histórico, tá? Lá vem a marxista, não sei o quê. Não estudo Marx, mas esse é uma das categorias, né, importantes para a gente entender. Eu vou explicar para vocês de uma vez por todas, para quando vocês ouvirem falar materialismo histórico, não saírem correndo, achando que é uma coisa muito difícil de entender. Se a gente não olhar desse ponto de vista, a gente vai sempre fazer uma análise fragmentada e reducionista, tá? Materialismo histórico. Materialismo é de pessoas que não são good vibes, que são materialistas, que querem comprar e comprar e comprar? Não. Materialismo tem a ver com a concretude, com a realidade concreta. Então, quando eu digo que a questão ambiental ela tem que ser analisada a partir do materialismo, é a partir da realidade concreta daquelas questões, daqueles indivíduos, daquelas comunidades, da concretude do que existe no dia a dia para eles, aliás. Se a gente for pensar em recurso natural é uma coisa concreta, né? É possível da gente medir, da gente verificar a quantidade. Então, isso é materialismo. E histórico por quê? Porque existe uma série de fatos que aconteceram antes de nós
que nos trouxeram até aqui. O capitalismo tem, no mínimo, 300 anos de construção social, desde quando, sei lá, acabou o feudalismo. Entende? Então, a gente precisa olhar historicamente o Brasil, como é que se constituiu a política nacional do meio ambiente, nascida ali em 1981, o fim da ditadura militar. Então, existem, sim, muitas coisas históricas importantes que a gente precisa saber para analisar a questão ambiental. Não vai dar tempo, óbvio, da gente falar de tudo isso agora, né? Mas eu vou... Qualquer coisa me coloca à disposição também. Por fim, já me encaminhando, então, para o final da fala, como eu disse, como propostas alternativas, já que muita gente diz assim, porque vocês ficam viajando e dialogando e discutindo e debatendo e problematizando e não trazem propostas concretas. Existem 3 teorias que são bastante concretas, né, e que permitiriam o quê? Essa regulação racional desse metabolismo social que a gente falou lá antes ali um pouquinho, né? E a gente pode citar 3, que seria o ecossocialismo, do Michel Lovy, o Bem Viver, tem um livro do Alberto Costa, e Decrescimento e Pós-Extrativismo, do Carlos Taibo, tá? 3 livros muito bons para entender mais ou menos um panorama dessas questões. E, obviamente, resolver problemas de escala. O que é problema de escala? A amplitude do problema ambiental, sabe? O fato de que a gente precisa trocar todo ano meia tonelada de aço por mais meia tonelada de aço para se sentir melhor, né? Botar mais meia tonelada de aço todo ano na garagem, para se sentir melhor como pessoa, tá? Então, quando eu falo de enxergar com outros olhares, eu vou traçar e trazer um paralelo com uma história, e por isso que está aqui essa caravela. Não vou falar do saque do Brasil, eu vou falar especificamente das caravelas mesmo, né? Quando as caravelas chegaram aqui, conta a lenda, reza a lenda, de que elas não foram vistas pelos indígenas, assim que os europeus chegaram no continente americano. Eles olhavam para aquilo e eles viam que alguma coisa se aproximava. Mas eles não faziam ideia do que era aquilo, né? É como se eles não enxergassem de verdade, assim, né? Não enxergassem de fato. Por quê? Porque aquele elemento, ele não fazia parte do universo semântico e da linguagem daquelas pessoas, daqueles indivíduos. Da mesma forma, existe um estudo sobre cores, e aí eu vou deixar o link porque esse é longo e tem que prestar atenção, que diz o quê? Que em determinadas culturas, os indivíduos, eles não conseguem enxergar e definir algumas cores. Não porque eles tenham problemas de visão, sejam daltônicos, não é nada disso, mas porque aquelas cores não têm nome, não estão no universo semântico também dessa galera, tá? Vou deixar o link do vídeo depois para vocês. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que essa louca está falando de caravela e de universo semântico de tribo africana? Gente, é como se a gente não conseguisse, simplesmente a gente não consegue enxergar soluções para essa crise que a gente está vivendo agora, né? Nem para esse colapso que está se aproximando, simplesmente porque a gente tem perspectivas muito limitadas diante da nossa realidade, diante do nosso universo de conhecimento, de saídas, de soluções. A nossa forma de ver o mundo nada mais é do que um óculos colorido, tá? Por isso que eu gosto dessa metáfora do óculos. Depois eu boto aqui, que eu achei que tinha mais no slide, mas não tem. Então, eu vou falar mais uma metáfora e eu vou acabar de falar aqui. Matraca, tagarela. Quando a gente fala em conscientizar, entre aspas, porque conscientizar é verbo bitransitivo, né? A gente precisa se conscientizar mutuamente. A partir da educação ambiental, é como se, enquanto seres passíveis de serem educados ambientalmente, a gente enxergasse o outro e o mundo com lentes coloridas, tá? Vamos imaginar, então, uma lente azul, um óculos de lentes azuis. Então, a gente olha para a flor e a gente fala, nossa, que linda flor azul! E aí vem a amiga da gente lá, a Sabrina, vem e me diz, deixa de ser doida, mulher, essa flor não é azul, ela é vermelha. Aí eu pego, sou teimosa e tô de lente, né? Não me deixa ver que a flor é vermelha. E aí eu digo para ela, não, Sabrina, estás errada, esta flor é azul. E a Sabrina me diz, essa flor é vermelha. E a gente fica brigando. Um educador ambiental, por meio das suas estratégias e ferramentas, porque a educação ambiental não é a ferramenta, uma palestra é uma ferramenta, por exemplo.
eles não vão insistir com a gente debochando da gente ou dizendo que aquela cor, que a gente tá louco, que aquela flor não é daquela cor. Não vão fazer isso. Eles não vão insistir com a gente a respeito da cor real da flor. Eles vão limitar, né, a dizer assim pra gente: tu tá de óculos, queridinho. Aí a gente vai dizer para eles, pro educador ambiental, né? Não tô de óculos não, meu querido, não tô. E aí ele vai dizer: sim, você tá de óculos, toma aqui um espelho. E aí a gente vai olhar, né? Assim, a gente enxergando as nossas lentes coloridas no espelho, a gente vai poder escolher se a gente retira ou não esses óculos. E se a gente retirar os óculos, a gente vai enxergar a realidade, entende? A gente vai enxergar o que está acontecendo ali, as cores todas, né? Se a gente não tirar, a gente vai seguir a nossa ilusão. E ilusão é uma zona de segurança, então talvez muitas pessoas de fato não queiram tirar os óculos. Elas sabem que elas estão de óculos, mas elas não querem tirar óculos. Entretanto, e assim finalizo essa fala, retirar as nossas lentes, ela implica em curar nossa desconexão com a natureza e modificar radicalmente a nossa ideia de felicidade. Eu tinha para falar isso hoje, eu consegui certinho o meu tempo. Eu vou calar minha boquinha. Obrigada, gente. Grace, obrigada pela fala. Acredito que todos nós ficamos contemplados, sensibilizados, né? Ai, começou uma obra aqui, gente. Não sei se vocês escutam. Sensacional. E só queria fazer uns breves comentários, assim, puxar um pouquinho para o meu lado, né? Já que eu sou uma profissional da saúde. E sim, a gente pensa que trabalhar com saúde é evitar a doença, né? E, na realidade, a gente tem uma dificuldade muito grande do que é, de fato, promover saúde, né? Promover saúde não é evitar doença, né? Ou ser saudável não é não ser doente. Então, e me chamou muita atenção na tua palestra quando tu colocou que as indústrias farmacêuticas estão lá no topo, né? Sim. E realmente, como a nossa sociedade ela é adoecida e nos vendem, tentam nos vender a cura, né, através desses remédios, sendo que, na realidade, a gente precisaria retirar esses óculos, mas retirar esses óculos implica em dor, né? Implica em sair da nossa zona de conforto, e eu acredito que seja justamente isso que a educação ambiental propõe, né? Que a gente saia dessa zona de conforto para que a gente possa, de fato, ter uma concepção holística de que nós somos animais também, nós não estamos ali, embora nós tenhamos essa postura de predadores, mas que nós não estamos ali para predar a natureza e simplesmente só nos utilizarmos dos serviços ecossistêmicos, né? Porque, sim, como estamos todos conectados, com certeza nós vamos sofrer as consequências também disso. Está aí uma crise sanitária, uma pandemia, para nos provar que é assim que funciona, né? É verdade. Quem for tendo dúvidas, perguntas, podem ir mandando, por favor, a gente vai anotando para fazer. E eu acho, né, Fabiola, que o importante, assim, quando a gente fala em tirar os óculos e ser consciente, bababá, né, todo esse papo aí, não é fácil, sabe? Justamente porque dói. Mas o começo da coisa, ele é aonde? É tu entender que existe uma intencionalidade do sistema em nos manter dessa forma, alienados, doentes, tristes, querendo consumir, porque é isso que dá o feedback, né, dentro do sistema.
E, então, eu acho que o tirar os óculos para isso, sabe, já é um começo sensacional, entende? Vem da ideia de que felicidade é consumo, né? Exato. Longe E disso. aí a gente entra naquele papel de predadores. É o que a gente faz com a natureza. E reduz ela a uma simples mercadoria, né? Nossa natureza objeto. Eu não sei se a gente vai discutir no final, gente. Acho que sim, né? Ou é agora? Querem Não fazer sei se alguma a Sabrina tem alguma colocação ou se eu já a convido para comentar com a gente da atuação dela, do trabalho. Eu O que não você sei, eu prefere? tenho vários pontos que eu já comecei a conectar com a fala da Grace. Eu acho que a gente pode passar e discutir no final, pode ser? Uhum. Pode ser sim. Então fala para a gente do trabalho que tu desenvolve, por favor. Deixa eu abrir aqui. Aí ele vai trocar. Bom, então, na verdade não vou falar exatamente do trabalho que eu desenvolvo, mas vou situar vocês na história, porque como a Grace falou, a historinha que ela contou no começo também é a minha história, né? Então, quando eu cheguei no final da graduação da biologia, eu tinha muito essa vontade de entender como é que as coisas funcionavam, e a biologia trouxe muito isso para mim, né? Como é que funcionavam as plantas, como é que funcionavam os animais, como é que funcionavam os fungos, mas parecia que faltava alguma coisa para poder conectar o resto do mundo, né? E aí, quando eu comecei a conhecer educação ambiental, e aí eu vou fazer um parênteses dizendo que eu vou humildemente compartilhar o que eu sei, mas eu tenho muito para aprender ainda. Eu estou nessa caminhada aí, na metadinha da minha caminhada de pós-graduação, enfim. Então, faltava esses elementos, assim, para conectar os conhecimentos, né? E parece que a educação ambiental me trouxe essas perspectivas múltiplas, assim, e aí forma uma rede de conexões de conhecimentos na minha cabeça, que toda vez que eu vou falar de um assunto, eu não consigo falar de uma forma, como é que eu vou dizer? Uma forma direta, né? Eu estou sempre enrolando, sempre conectando vários assuntos ao mesmo tempo. Então, eu vou convidar vocês a fazer essa viagem junto com a minha cabeça caótica. Eu espero que vocês se encontrem também. A ideia é chegar no final cheio de inquietações, como a Grace falou, não tem nenhuma resposta pronta, mas aí a gente vai pensando juntos, tá bem? E escrevam as dúvidas ali para gente. Bom, eu coloquei o título dessa fala aqui como Educação Ambiental para repensar o nosso lugar no mundo. Porque eu não consigo definir a educação ambiental de uma forma simples e numa frasezinha. Mas eu acho que o que ela mais me proporciona sempre é isso, é ficar repensando o meu lugar no mundo, os meus conhecimentos, e esse processo de desconstrução que a Grace falou, né? Bom, então vamos começar falando como que a gente chegou até aqui. E aí eu vou convidar vocês para a gente olhar para a história de nós, humanos, a partir dessa interdependência que a gente tem com outros organismos, né? Que era isso que a Grace falou, a gente está num sistema fechado, cheio de outros sistemas encaixados, todos eles interconectados, qualquer mudança em qualquer um deles vai afetar todo mundo. Então, essa história que eu tirei de um artigo da Tsing, que não é uma autora da educação ambiental, mas esse artigo aqui foi aquele quando brilha o olhinho, quando você lê a primeira vez. Então, esse aí foi lá no começo. Bom, então vamos partir do princípio de que nós somos animais, vamos pensar agora só para o lado biológico, então a gente precisa de água, alimento e abrigo. Então a gente parte do princípio de que esses são os nossos elos básicos com a natureza, que é biológico, que faz parte do nosso organismo. Então vamos olhar para a alimentação como esse nosso elo de sobrevivência junto com o meio ambiente. E lá nos primórdios, lá nas primeiras organizações humanas, as pessoas tinham esse hábito de vida de caçar e coletar os alimentos. Então, se tinha uma relação com o meio, porque assim, quando você coleta alimentos, você percebe que eles acontecem sazonalmente e que acontecem em determinado lugar. Então, você tem que conhecer o ambiente. Então, você tem que saber ler esse lugar e educar a própria atenção para você encontrar eles de novo. Então, existia essa relação muito intrínseca, né, dos caçadores e coletores com o meio ambiente. Aí a gente passou, então, desse hábito de vida para um hábito sedentário, praticando agricultura. Então, a gente a gente não precisava mais ler o ambiente, a gente encontrou uma planta que era muito boa, começou a plantar ela para todo mundo comer. Basicamente, foi isso.
Então, a gente vai partir de dois pressupostos nessa nossa historinha, tá? O primeiro deles é o amor pelos grãos. Então, assim, existe até algumas teorias que falam que quem domesticou, quem na verdade foram os grãos que domesticaram a gente, porque a gente começou a gostar muito deles e começou a plantar, então a gente reproduziu e eles estão aí até hoje, porque a gente depende deles. Então, assim, com esse aumento de comida, vamos dizer assim, a gente conseguiu ter, então, um aumento de pessoas. Então, os grupos humanos foram aumentando e as sociedades foram se estabelecendo dessa forma, né, com base na agricultura. E foi assim que começaram as grandes civilizações e a ascensão do Estado, controlando, então, a agricultura como esse meio de produção, que era o que a Grace falava antes. O segundo pressuposto é que a base dessa produção de agricultura é uma base de produção familiar. Então, a gente parte da ideia de que é sempre um núcleo de família patriarcal que vai estar organizando, então, esse processo de produção de alimento. E isso é a base da formação do Estado. Então, aquele homem, aquele patriarca, ele vai garantir sempre os tributos e o dízimo para manter, então, o Estado e as elites. E nesse processo de domesticação, além dos grãos, as mulheres também foram domesticadas. Porque a gente começou com esse fetiche de fertilidade, né? Então a gente precisava de mais comida, daí alimentava mais gente, então a gente tinha uma população maior, podia conquistar mais territórios, e assim foram se expandindo as civilizações. E as mulheres precisavam produzir mais mão de obra, porque a base de produção da agricultura era familiar. Então, essa autora trata como sendo a primeira grande derrota do sexo feminino, essa domesticação que a gente sofreu junto com a agricultura. E, além disso, essa ideia de um núcleo familiar que produz esse bem também cria esse sistema de herança, né? Então, a gente vai passando, então, tanto o controle do território, quanto a produção e o capital que as famílias vão acumulando para as próximas gerações da sua família, criando esse sistema de herança que é individualista, né? Que prega essa ideia, então, de manter a genealogia, né? E essa coisa de os meus e os que são iguais a mim, e perpetua o processo de desigualdade que a gente vê até hoje, né? Por isso que as pessoas estão amarradas nas suas posições sociais, porque isso não é de hoje, né? Isso é um sistema bem mais complexo. Bom, e desse amor pelos grãos também veio a busca de uma variedade perfeita, né? Então a gente começou com aquele desejo de ter uma planta específica que ia produzir da forma mais eficiente. E aí a gente pode ficar se perguntando eficiente para quem, né? E quem foi que decidiu que tinha que ser essa variedade de planta. E aí surge, então, o processo de produção de alimento através da monocultura. E aí aqui a gente já avançou dessas primeiras civilizações e já está pensando da passagem do sistema do feudalismo para a ideia de capitalismo, né? Porque quando a gente começou a transferiu essa ideia de acúmulo de capital através da agricultura para a mão dos proprietários, então tirou um pouco essa ideia do centralizada no Estado. Mas o que eu quero dizer com relação a isso? Que a gente teve uma alienação com relação à lavoura e com relação à forma como a gente se alimenta. E aí o símbolo maior que a gente tem disso, primeiro, é o açúcar, porque ele é um produto que passa por um processamento industrializado e ele vai chegar até nós de uma forma que não lembra nem de longe a planta da qual ela é originada, que é a cana-de-açúcar. Então, quando a gente começa a consumir um produto que não tem a menor relação com a natureza, a gente olha para ele e ele não parece natural. É que nem a história aquela do sagu e da árvore do sagu, porque a gente não faz relação com a natureza, né? Ele está muito distante. E aí, além disso, com essa variedade perfeita, a gente diminuiu a diversidade de outras espécies que a gente podia estar cultivando. E o que acontece quando a gente diminui a biodiversidade num sistema que é todo interconectado? Causa um desequilíbrio ecológico. Então, aqui eu trouxe a história da batata só como um exemplo, né? Porque a batata inglesa, na verdade, até o nome da batata foi colonizado, né? Porque ela é originada da América, então ela foi levada para a Europa depois dos processos de colonização, e aí foi introduzida na dieta daquelas populações, principalmente na Irlanda, porque eles estavam sofrendo, então, um processo de queima de lavouras em função de disputa de território, não vem ao caso agora. Mas aí eles introduziram isso na alimentação e virou a base da alimentação dessa população.
Então, quando chegou uma infecção fúngica nessas batatas, dizimou com a plantação do país inteiro e causou a grande fome irlandesa. E aí, por causa disso, teve um grande processo de imigração para os Estados Unidos. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente perceber que um fungo microscópico pode mudar e alterar a nossa história de vida. E aí eu não preciso falar da história da batata, a gente está aí vivendo a pandemia, né, que ela é oriunda dessa nossa relação predatória com a natureza, né, dessa destruição de hábitats, e aí, por causa de um vírus que surgiu lá do outro lado do mundo, estamos aqui agora, mudou nosso modo de se relacionar, de trabalhar, de viver, está afetando saúde mental geral, né, então, é isso, é para a gente entender essa interdependência que existe entre os organismos. E aí a gente vai ter que encarar, então, o problema, né? Já que a gente chegou até aqui. E aí eu trouxe, então, esse conceito que é de antropoceno. Ele ainda não foi oficialmente incluído como era geológica, mas ele está em processo de discussão. Então, o que é o antropoceno, né? A era dos humanos. Então, primeiro que ele já parte do pressuposto de que nós somos tão donos da natureza que viramos uma força geológica de transformação do planeta, né? Então, a gente pode discutir esse antropocentrismo também, mas enfim. As bases dessa ideia, na verdade, são trabalhos relacionados com a química e a biologia do planeta. Primeiro, a alteração de gases atmosféricos, e segundo, a acidificação dos oceanos, né, que são duas coisas que estão atreladas. Mas claro que o planeta já passou por outras modificações climáticas desde o seu surgimento, né? Porque é sempre bom lembrar que o planeta existe independente de nós humanos. Por que eu estou falando isso, né? Porque parece um papo de cientista e uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas, como a gente vive nesse sistema, isso também afeta. E, além disso, também tem a perda massiva de biodiversidade e de refúgios desses organismos. Então, a destruição de hábitats vai valer tanto para animais e plantas, mas também as guerras destruindo os hábitats das pessoas que viram refugiados. Então, a gente tem todo tipo de espécie virando refugiada nessa destruição de planeta. Então, os espaços foram diminuídos. Obviamente que para quem tem capital sempre vai ter espaço, mas e as referências que a gente tem enquanto cultura, enquanto identidade humana, elas foram individualizadas, então a gente perde as referências de coletivo, né? E a gente trabalha sempre nessa ideia dessa felicidade individual que a gente vai conseguir contemplar através desse consumo, né? Então, a modernidade, ela é líquida, uma outra teoria que também explica o que a gente está vivendo agora, né? E aí eu deixo essa pergunta de como o tempo tem passado para vocês, principalmente agora que a gente está nesse modo remoto de vida, vamos dizer assim, né? O quão parece que a gente está vivendo nesse mundo virtual paralelo, né? Num tempo diferente da realidade. Então, tem vários outros conceitos que vão tentar explicar isso também, e aí alguns autores vão trazer essa ideia de capitaloceno como sendo, então, essa força que gere a nossa vida hoje, né, o capitalismo e as suas formas de organização social e econômica, e o plantatioceno com referência, então, a esse processo de plantação de monoculturas, né, que alienou a gente da alimentação, como eu falei, e faz com que a produção primária, né, de alimentos seja voltada exclusivamente para acúmulo de capital através da exportação. São os commodities que a gente chama aqui no Brasil, né? Basicamente, temos a soja aí como um exemplo. E aí, quando a gente olha para esse problema, e a gente vê que tem todas essas forças históricas, sociais, construídas, ele dá uma certa sensação de imobilismo, né? A gente olha para isso e fala, poxa, mas então o que eu vou fazer? O que eu faço com esse problema todo que você jogou para mim? Então, às vezes, é difícil a gente encarar o problema todo, mas que é importante destacar que todos os assuntos que causam esse desconforto na gente é porque a gente tem tá numa posição de privilégio de se sentir desconfortável de estar discutindo isso, né? Mas aí vamos tentar colocar, então, uma perspectiva mais local, para tentar pensar isso de uma outra forma. E aí eu vou falar um pouquinho do conceito de lugar. Então,
nós humanos, conscientes, né, da nossa existência, a gente vive o mundo através das nossas experiências. Então, todas as experiências que a gente tem, elas vão se dar num espaço delimitado, que é um lugar. Então, a perspectiva que eu vou trazer aqui é o lugar como sendo essa experiência. Porque quando a gente pensa, pensem agora num lugar que é uma referência para vocês. O que vem, né, na mente? Aí eu trouxe alguns exemplos, assim, ou vocês vão lembrar de um cheiro de um lugar, ou da sensação que aquela paisagem te proporcionou quando tu conheceu aquele lugar, ou uma comida que tu experimentou ali, ou que sempre te lembra de um lugar de referência, e principalmente as pessoas que você encontra ali. Então, nunca é um espaço por si só, é um lugar enquanto uma experiência que a gente tem com ele e com os elementos que estão ali. Mas para a gente poder conhecer um lugar, a gente precisa saber quais são os limites dele. E para saber os limites, a gente precisa conhecer o que tem fora dos limites. Então, conhecer o diferente. Então, a gente precisa fazer esse movimento de saída do lugar e ir para outros lugares, para a gente poder entender que a vida como a gente enxerga, aquilo que a Grace estava falando, não é só os nossos óculos que existem, né? Então, a gente entende que as coisas não são como elas são e é isso e eu vou seguir residindo aqui nesse lugar. Não, o mundo, ele é feito por pessoas que têm intencionalidades e também pode ser transformado por pessoas com outras propostas. E aí, a partir dessa experiência que a gente tem com os lugares, a gente constrói, então, essa identidade cultural junto com os territórios. E quando a gente consegue construir isso, a gente tem esse sentimento de pertencer àquele lugar. E é desse sentimento de pertencimento que a gente vai falar aqui. Então, as experiências que a gente tem com os lugares, elas sempre vão passar pelo nosso corpo, né? Pelo corpo que a gente experiencia o lugar. Então, ele é o nosso lugar primordial de pertencimento. É que eu trouxe uma imagem que é de uma amiga que está produzindo arte pelo Instagram, se vocês quiserem acompanhar a página, está aqui do lado. E aí fala assim que amar a si mesmo é se encontrar nos próprios labirintos. E aí, acho que isso também a educação faz com a gente, né? Ela mexe, então, com essa desconstrução, ela mexe com o que a gente acredita, e ela faz esse processo de autoconhecimento, de pensar nosso lugar no mundo. E o corpo e os lugares, eles vão ter um valor de mercado. Então, vão existir esses locais que a gente chama de não lugares, porque eles não têm uma identidade específica, eles são homogêneos e eles estão em todos os lugares. Essa imagem aqui do McDonald's, por exemplo, não dá para dizer em que cidade que é, porque ele é igual em vários lugares. Então, ele não tem uma identidade com aquela cultura, ela está relacionada a uma proposta específica e ele é homogêneo no mundo inteiro, ele não tem nenhuma relação com as identidades locais. E o corpo também tem esse valor de mercado, né? E aí vocês estavam falando antes das indústrias farmacêuticas, né, também vendendo essa ideia de um corpo ideal para que a gente se afaste desse nosso local de pertencimento e que a gente precise consumir para poder se sentir pertencente ao nosso próprio corpo, que é o único território que é nosso de verdade. Então, que lugar é esse? É o nosso lugar, né? Aqui é onde eu estou agora, o meu corpo, a minha cidade, a comunidade onde eu estou inserida e o planeta como um todo. Então, o lugar, eu acho que ele proporciona para a educação ambiental pensar de uma forma ecologicamente situada, né? Para que a gente entenda a realidade que está acontecendo ali, quais são os processos que estão influenciando aquela comunidade específica, né? Porque não tem como a gente chegar aqui com a cartilha pronta e dizer, ó, é assim que vai fazer educação ambiental em todos os lugares. Não tem como, não é assim que funciona. Se ela não conversa com a realidade local, não tá fazendo trabalho. E o pertencimento ao lugar como uma forma de manutenção da diversidade cultural, né? Porque quando a gente consegue manter essa identidade com os locais, a gente valoriza as diferenças de cada comunidade em cada localidade. E aí eu deixo aqui uma frasezinha, né? A diversidade biológica e social se amontoa defensivamente em margens despercebidas. Então, essa diversidade, ela está aí, ela está resistindo com muitos ataques, mas ela ainda está aí, e a gente precisa valorizar ela. E quando eu falo diversidade, é diversidade cultural, diversidade de cores, diversidade de ideias, e é nesse sentido. E aí, para fechar aqui, diante dessa situação limite, vamos pensar em um inédito viável? Esses dois termos aqui são termos do Paulo Freire,
E aí a situação limite é essa crise ambiental que está posta, né? E o inédito viável é o que ainda não aconteceu, mas que pode vir a ser se a gente começar a trabalhar para isso. E aí eu trouxe algumas ideias do que eu aprendi com a educação a educação ambiental até agora, que a base de tudo sempre vai ser o diálogo, porque a gente nunca vai encontrar uma verdade absoluta, e é só através do diálogo que a gente consegue fazer esse processo de educação. E aí, como a Grace falou, né, a conscientização é um processo que ele é de via dupla, né? E aí eu trago também essa ideia de desfamiliarizar-se para a gente poder criar parentescos multiespécie. Nessa ideia que eu falei anteriormente, do núcleo familiar como essa representação do individualismo e dessa ideia de acúmulo de capital para o indivíduo, né? Para o desenvolvimento só do indivíduo e não do coletivo. E aí pensar que os outros organismos também estão inseridos nesse sistema e têm o direito de existir tanto quanto a gente. Então a gente precisa trabalhar em conjunto. E pensar como construir então esse nosso lugar de pertencimento, né? Que é isso que a gente precisa para se sentir responsável pelos lugares, se sentir parte dele e daí poder agir. E viva a diversidade, né? Como eu falei antes, a diversidade é o que mantém os ecossistemas em equilíbrio, é o que dá resiliência para a gente seguir em frente e enfrentar todos esses ataques, né? E deixem aberto aqui, claro, para vocês completarem com o que vocês acreditam. Como indivíduos, a gente vai ter esse poder enquanto consumidor, enquanto eleitor e enquanto membros de uma comunidade, a gente pode se unir para fazer um processo de mudança das questões que estão postas. Claro que, como a Grace falou, né, o macrosistema e as forças que influenciam essas questões ambientais, elas são muito maiores do que a gente. Então, realmente, eu não consigo imaginar um enfrentamento enquanto indivíduo, mas enquanto coletivo, a gente tem aí uma esperança. E eu deixo aqui um quadrinho do Liniers, fala então que parece uma árvore perdendo as folhas, né? E aí a Henriqueta vai falar assim, que a natureza quer nos dizer algo sobre as ideias velhas. E aí, quando eu falo ideias velhas, eu estou falando de ideias que gostam de coisas homogêneas, ideias conservadoras, ideias que gostam de exaltar o passado, que não vai voltar mais, que gostam de evitar, né, essa diversidade de ideias e são apegadas às suas próprias lentes dos seus óculos, vamos dizer assim. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu possa ter contribuído para as inquietações da vida de vocês. Me coloco à disposição e eu deixo aqui também o link, o nome da página do projeto de extensão que eu participo aqui na UFPEL, se vocês quiserem acompanhar o trabalho. E qualquer coisa, me escrevam, me chamem nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Sabrina, pela fala. Fiquei muito tocada, inclusive, em boa parte da tua apresentação. Fiz algumas anotações aqui e achei bem interessante tudo que tu trouxe, e principalmente sobre essa... É uma autora, né? A Cindy? Uhum. Sim. Que eu não conhecia, mas eu reconheci um pouco, me familiarizei um pouco com a fala dela, do que tu trouxe pelo livro do Sapiens, né, que tem sido, está muito famoso ultimamente, várias pessoas têm lido, que ele fala justamente dessa nossa relação de evolução, né, no espaço, e da domesticação do trigo, ou o trigo ter nos domesticado, né, e de que maneira a gente acabou se configurando enquanto humanos capitalistas, né? Eu tenho uma dúvida, talvez não seja uma dúvida, mas eu gostaria que tu comentasse um pouquinho, novamente, porque tu já comentou, de que forma você acredita que as diferentes diversidades, elas são importantes na sociedade, seja a social, a biológica? Tá, vamos pensar. Bom,
Eu acho que eu sempre faço essa relação com a biologia, porque é o meu chão, né? Se a gente pensa num ecossistema e a gente tem uma diversidade de animais e plantas e diversos organismos, eles todos estão interagindo. Se a gente tirar um desses elementos, talvez não vai fazer tanta diferença se a gente manter essa diversidade. Então, ele vai continuar, ele vai conseguir responder ainda a qualquer adversidade, né? Porque ele tem esse certo equilíbrio. Então, eu enxergo essa rede de ideias como essas possibilidades que a gente tem de enxergar as coisas de formas diferentes, né? Usando de novo a analogia da Grace, eu acho que é isso, né? Porque se a gente tem um problema e a gente só enxerga ele de uma forma, a gente nunca vai conseguir resolver, né? Então a gente precisa ter essas trocas com o diferente para poder pensar coisas novas. Senão a mudança nunca acontece, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Não sei se tu quer complementar alguma coisa, Grace. Ela tá mudo, será? Tô no mundo, fiquei 2 horas procurando, tô ficando velha, eu acho. Onde é que tava o microfone? Então, eu comecei um projeto junto com meu companheiro de agricultura sintrópica. Vocês já ouviram falar? Agricultura sintrópica. Agricultura sintrópica é uma ideia de que se tu faz a produção agrícola, né, agroecológica, o mais parecida possível com o que acontece nos sistemas naturais, tu aumenta a tua produtividade em, sei lá, 300%. Tá? Não tô falando um número aleatório aqui, mas é muita coisa. E o que ela nos mostra? Ela nos mostra que nós, como espécie, decidimos que a diversidade não era uma coisa boa. E a natureza, agora, né, está começando, claro, desde da década de 60, eu acho que a gente já começou esse movimento, né? Mas agora está muito proeminente essa questão de olhar para a diversidade como uma coisa boa, né, e olhar para a diversidade como uma coisa que nos ajuda e que é ela que está certa. A gente olha para a natureza e para a diversidade como se fosse uma coisa que está quebrada. A gente, humanidade, sabe? A gente tem que deixar as plantas todas limpas, tudo homogêneo, tudo igualzinho, como se isso fosse o errado, ou aliás, o certo, sabe? E isso é o errado, gente. A gente mudou o nosso pensamento, a gente inverteu totalmente o que é o certo nesse aspecto, entende? A diversidade, a natureza se estabeleceu assim, porque raios a gente achou em algum momento que era melhor se não tivesse diversidade. Isso vale para planta, para bicho e para ser humano. Quanto mais diverso, mais legal. Isso aí. Isso. A gente já tem uma pergunta, a pergunta do Ricardo. Em que momento desse processo histórico os humanos quebraram? Tem duas. Quebraram definitivamente seu vínculo como parte desse metabolismo natural, se colocando acima da natureza e passando a objetificá-la. Uhum. Quer responder, Sabrina? Ou quer que eu responda? Não, pode começar. Começar. Tá. Então, olha só. Igreja, gente. Começou com a fusão do cristianismo, né, do catolicismo, na verdade, lá na Idade Média, com o cartesianismo. Cartesiano, a gente que conhece gráficos, né? Eu não sei se eu consigo mostrar, minha câmera tá meio estranha. Mas todo mundo sabe o que é um gráfico cartesiano, plano cartesiano, x, y, apenas duas possibilidades, né? Então, quem inventou isso foi o Renézinho, amicíssimo, né? E se a gente pensar que trouxe muitas coisas boas, tá? Como eu falei, não existe só coisas boas e só coisas ruins, a gente tem que parar com essa natureza dual. Quando começou lá na Europa do século XVIII, isso é história, quem mandou não estudar história? No século XVIII, desde o século XVI, na verdade, até o século XVIII, na Europa, começou uma coisa que se chamou de Revolução Científica. Aí tem uns nomezinhos que a gente conhece bastante, assim, né, das aulas, que é Galileu, Bacon, René Descartes, sei lá como é que chama ele, e Newton, né? Essas pessoinhas ali, eles foram marcos ali da Revolução Científica. Aí vocês pensem que esses homens
tá? Brancos, europeus, estavam lá fazendo seus estudos. E o Renézinho abria os bichos vivos para provar que eles não sentiam nada. Eles eram como máquinas, tá? Para o René. Então, nesse momento, com uma supervalorização desse mito da ciência, naquele momento, né, acabou acontecendo um paradigma ali. Surgiu um paradigma, tá? E aí tem uns vídeos como surge um paradigma, então ele simplesmente as pessoas vão repetindo e quando vê tem um paradigma, é uma coisa meio louca assim. Mas aquele momento separou sujeito-objeto, né? Separou razão e emoção. Aquele momento que o Renézinho inventou aquela proposta lá, ele dividiu essa natureza do sujeito e a natureza do objeto, tá? E aí, isso foi um ponto marcante, que a gente chama de racionalismo. E, como tudo, os paradigmas, eles vão, né, ultrapassando anos, décadas, séculos, e se fortalecendo na sociedade. Mas, Ricardo, ele é o marco mesmo, tá? O René é o pai do racionalismo moderno, né? E ele é o marco da nossa gênese dessa crise socioambiental. Mas ele teve muita força com a ideia das pessoas da igreja, lá de um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, e patati patatá, aquela história toda, certo? Então, o René dizia na época, né, que apenas o homem era um animal racional, né, e o resto dos animais não tinham alma, então era bem uma noia, assim, que misturou religião e o racionalismo científico naquela época e deu essa treta agora que a gente está vivendo. Mais ou menos isso daí. Eu acho que é nesse sentido, eu ia falar o cartesianismo também. E aí, puxando para o que eu falei na fala, eu acho que a quebra desse elo com a alimentação, assim, a alienação que a gente teve com relação ao link biológico que a gente tem com a natureza, né? Eu acho que a gente foi transformando isso. Eu não consigo pensar num evento que foi, assim, definitivo, né, para a quebra desse vínculo, porque é um processo histórico. Mas é vai por aí, a acontecendo. ciência é o marco. E só uma coisa assim de divulgação, democratização científica mesmo agora, nesse momento, aproveitando que a Vivi está aí assistindo, que ela colocou nesse viés, a educação animalista contribui para a educação ambiental e vice-versa, né? A educação ambiental contribui para a educação animalista. Os animais são considerados objetos ainda na legislação, né? Semoventes. Então a gente fala muito sobre direitos animais e parará, mas a gente esquece que a gente tem um paradigma racionalista no direito também, né? Positivista, que a gente chama. Então, a gente ainda tem reflexos concretos desse paradigma cartesiano, sabe? Hoje, 2020, gente, e isso é estabelecido socialmente. Nós vivemos, nossa sociedade é baseada na exploração das outras espécies. Vou fazer uma pequena pergunta e sair correndo, de advogada do diabo. Mas, na opinião de vocês, de forma alguma esse cartesianismo, ele foi positivo para a ciência? Para a criação de novas tecnologias? Tem como a gente falar como seria se não tivesse sido, né? Mas... exato. Pode falar, assim, acho que não tem como a gente negar, né? Porque a gente só conseguiu desenvolver conhecimentos muito profundos sobre temas específicos exatamente porque a gente fez essa separação e aí também entra a ideia de divisão, né, do saber enquanto caixinhas, né? A gente teve essa divisão e aí, graças a isso, a gente tem vários avanços tecnológicos. Mas como a Grace falou antes, eu acho que a gente está entrando agora, né, nesse paradigma de entender que a gente precisa do conhecimento de outras áreas também, para poder entender melhor os processos, porque as coisas estão interligadas, né? Então, acho que é isso. Teve sim essa contribuição no sentido de avanço tecnológico e avanço dos campos do saber individuais, né? E eu faço uma outra pergunta, não vou sair correndo, porque ainda provavelmente tem que responder outras. Eu vou te sugerir que leia William Duger, 1989. Não me lembro do qual é um amigo meu compartilhou isso comigo, mas eu não me lembro qual é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Institucionalismo radical. Bom, existe um mito, né,
em torno da ciência, eu acho. Ai, vão me matar agora. Porque ele fala, esse autor, em emulação, né? Que faz com que a gente, de certa forma, aceite uma estrutura social por causa da ascensão social que essa estrutura proporciona. Então, só para a gente ficar refletindo mesmo, porque a ideia são uma pulga não faz sentido atrás da orelha, mas um piolho atrás da orelha, sabe? Então, botar um piolho atrás da orelha mesmo. Como será que seria se não... Será que precisava ser dessa forma? Precisava porque a gente acredita em outras coisas que a gente está vivendo como humanidade, porque a gente tem que viver e blá, blá, blá. Mas será que precisava ser assim? Desse jeito? Será que só tinha esse jeito? Será que se o René, a mãe dele, não tivesse ficado grávida e não tivesse nascido, será que a gente não ia achar outras formas de fazer? Será que ia ser diferente? Não sei, né? A nossa realidade é essa, foi muito positivo, obviamente, mas como tudo, aliás, muito positivo, teve muitas coisas positivas, mas obviamente, como tudo, a gente precisa aprender a analisar de uma forma crítica, e não endeusar entes, como e aí emular, simplesmente ignorar outros saberes, né? Que na educação ambiental a gente fala muito disso, diálogo de saberes, que é o saber científico e o saber da praxis, né, da pessoa que vive lá o dia a dia. Tá, vamos... Posso ir para a segunda pergunta? Uhum. Tá. Bom, e de que maneira, dentro desse paradigma da modernidade, nós podemos induzir um processo de reconexão com a natureza? Tirar as lentes? Eu acho que tu diz assim, Grace, agora tu responde, Sabrina, agora tu responde, senão a gente vai ficar elegantemente esperando uma pela outra. Eu vou te dizer duas coisas. Uma coisa que é mais aceita, que não vai doer, e outra coisa que vai doer. A primeira coisa é educação ambiental, tá? É uma forma de fazer isso. A segunda coisa é autoconhecimento. Vocês, seres humanos, nós seres humanos, todos os seres humanos, precisamos entender por que a gente precisa encher o nosso vazio de sapato de carro, gente. E de TV, e de roupa. Por quê? Isso é autoconhecimento. E essa daí é uma das questões fundamentais da crise. Tá? Mas eu não estou responsabilizando o individual, Sabrina, não me mata. Eu estou só fazendo uma reflexão. Não, mas eu acho muito justo. Eu acho que autoconhecimento. Nossa, eu acho que autoconhecimento é o processo para resolver todos os problemas dessa humanidade. Mas, assim, pensando nesse sentido de relação com a natureza, eu acho que pode ser é um caminho viável, sim. Porque a gente precisa conseguir entender que a gente faz parte do todo, né? Mas aí, na pergunta, assim, o Ricardo fala induzir o processo de reconexão. Induzir o processo de reconexão não tem como. Não tem como Ele a é de gente induzir dentro. ninguém a esse processo. Exato. E a terceira pergunta, que é da Isadora Figueiredo, quais são os maiores desafios dentro da prática pedagógica da educação ambiental? Dou-lhe uma! Bandido para a Grace, que gosta muito de falar. Então, o maior desafio que eu vejo chama-se empatia, que não é só na educação ambiental, é em todos os lugares, né? Deslocar-se de si para entender o outro. E aí eu vou contar uma história, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias, de quando eu estava começando na minha carreira como educadora ambiental, me achando, sei lá, Coca-Cola não, nós não tomamos Coca-Cola, mas a última garrafa de água do deserto. E eu estava fazendo uma palestra numa escola X aí, falando que não podia matar passarinho, que era um absurdo, que tinha que ser preso todo mundo que matava passarinho. Enfim, é uma Grace de 12, 13 anos atrás, tá? Relevem. E aí uma criança levantou a mão, uma criança que devia ter 6 anos, e falou, professora, mas acontece assim, ó, quando a gente não mata passarinho aqui em casa, a gente não tem o que comer. Porque o meu pai, ele pega os passarinhos, as pombinhas, aí faz com arroz, e é o que a gente come. Aí, naquele momento, gente, eu conto essa história porque foi decisivo na minha carreira, sabe? Porque a partir daquele momento eu entendi que educação ambiental não é sobre mim, sobre o que eu acho.
é sobre os outros, sobre o que eles precisam e sobre entender os níveis diversos de consciência que existem. Aqui nessa palestra, não sei, a gente não consegue ver quantas pessoas tem, mas existem, se tiver, sei lá, 30 pessoas assistindo, existem 30 níveis diferentes de consciência, 30 indivíduos únicos, 30 indivíduos múltiplos. E como que tu faz para agregar isso numa ação pedagógica? Né, sem homogeneizar, sem ir ao encontro, né, ou não, sem ir de encontro ao que tu prega, que é a educação ambiental. Entende? Exato. Concordo, acho que é nesse sentido. E aí, para complementar essa ideia de empatia, eu estou sentindo bastante assim essa dificuldade de conduzir o diálogo considerando isso, esses diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de conhecimento, porque a educação ambiental ela associa saberes de muitos campos. Então, exige um certo entendimento de mundo que requer essa instrução. E aí, às vezes, me parece difícil, né? Como que a gente conduz uma fala para que ela seja entendida pela pessoa dentro da realidade dela, né? Dentro das lentes que ela usa. Eu acho que isso é um desafio, assim, de todas as vezes que você entra em contato com uma pessoa nesse sentido. Ainda mais levando em consideração que não é só uma pessoa, né? É um coletivo. Então, como que tu acessa... Vamos supor o exemplo da Grace, esses 30 níveis de consciências distintos, né? Esses 30 indivíduos. Mas eu acho que o caminho é ouvindo. Ouvindo o que eles têm para falar, ouvindo o que eles acreditam, o que eles pensam, como eles entendem, para daí depois a gente poder falar alguma coisa, né? Talvez conversar com os pontos em comum, né? De início, talvez. Estou aqui para aprender também. Mediar, aprender e tagarelar. Bom, a gente tem... tem várias perguntas aqui. Bom, tem uma pergunta da Carol Menezes, que é como buscar um diálogo entre o campo pedagógico e os outros segmentos da sociedade civil, que muitas vezes nem se encontra dentro dos espaços de ensino-aprendizado. É isso mesmo que a gente falava. Eu acho que era bem nesse sentido. Como que faz? Como que faz, Grace? Ó, vou falar uma coisa. Vou fazer advogado do diabo, porque assim, Carol, diálogo. Diálogo a gente acha que é o quê? Vamos bater papo, a gente tá dialogando, né? Diálogo vou falar para vocês não vão esquecer nunca. Diálogo não é sobre falar. Diálogo é sobre ouvir, tá? Primeira coisa, diálogo é sobre ouvir o outro. Então, começa aqui. Quando a gente tenta, do campo pedagógico, dialogar com os outros segmentos e os outros segmentos dialogarem conosco, quase sempre é monólogo e não diálogo. A gente não é ouvido. Porque, às vezes, eu vou dar um outro exemplo de uma história que era de uma conhecida que precisava fazer um concurso, e aí tem a amiga aqui, doutora na área da educação, e aí ela pegou e ela fez o quê? Fez um troço da cabeça dela, inventou uma técnica na cabeça dela, e aí depois eu disse assim para ela, mas fulana, por que tu não me ouviu e a gente não conversou, que eu te ajudava nisso, para tu entender esses processos pedagógicos das metodologias da educação, que são uma coisa bem específica, né? Então, naquele momento, eu me senti como eu me senti durante toda a minha carreira de educação ambiental. Poucas vezes sendo ouvida, poucas vezes dialogando de fato. Porque a área pedagógica e a educação, elas são desvalorizadas pela sociedade, entende? A educação ambiental é considerada como, é ou não é, Fabíola? Um subnicho de alguma coisa. Não é isso que é importante. Quando, na verdade, se a gente tem um caminho com 12 passos para chegar em algum lugar, o primeiro passo, o número 1, é a educação ambiental. E só depois os outros. E a gente falando aí da nossa realidade da conservação da fauna, o passo número 12 talvez seja o que a gente acaba fazendo muitas vezes, que é na reabilitação, né? De fauna. E o passo número 1 seria a educação ambiental. Então, primeira coisa que a Sabrina falou antes, muito bem, é o diálogo. A gente precisa ser ouvido. Sabe? Esse espaço aqui, eu estava falando com um dos guris de tarde,
acho que era contigo, né, Ricardo? Que esse espaço aqui, dentro da engenharia, vocês têm noção disso? Engenharia, a gente está falando sobre educação, numa quarta-feira, às 8h20 da noite. Então, isso é muito bom, muito obrigada para vocês, sabe? Porque a gente precisa ser ouvido. É resistência, é isso aí, entendeu? Então, escutem. Se vocês não, eu não sei qual é a tua formação, Carol, mas escutem, né? Como engenheiros, como futuros engenheiros sanitaristas e ambientais, vocês escutem a galera da educação, a galera da pedagogia, porque a gente realmente gosta de conversar, mas a gente gosta de dialogar mais do que conversar. Isso. E eu acho também que, assim, os processos educacionais, eles vão se dar a partir do diálogo, né? Então, parte do pressuposto de que para ter a educação, a gente não precisa de um espaço específico de aprendizagem, a gente só precisa de pessoas Exato. interagindo, né? E mesmo que a pessoa não frequente um espaço de aprendizado, ela sempre está aprendendo a partir da experiência que ela tem com o meio que ela vive. Então, ela sempre vai ter conhecimentos para compartilhar, conhecimentos empíricos, né, da praxis, assim. Então, a educação ambiental não... A educação ambiental não precisa ser institucionalizada, né, Sabrina? Existe a possibilidade de não formalidade da educação ambiental. Ciências de baixa tecnologia. Árvores tecnológicas. Bom, temos outra pergunta do Ricardo. Vocês acreditam que existe a possibilidade de as sociedades modernas ocidentais, dentro do paradigma capitalista, ouvirem, reconhecerem o chamado para as questões socioambientais de outros povos em seus legítimos lugares de fala? Ai, ai. Complicado. Vamos pensar. Tem uma forma, né? Se doer no bolso, talvez. Então, tem que falar a língua deles. Eu acho que esses outros povos, eles e seus legítimos lugares de fala, eles precisam... como é que eu posso explicar para vocês? A gente precisa dar mais visibilidade para esses povos. E, Ricardo, a gente conversou bastante hoje de tarde, né? Foi contigo que eu estava falando, espero que seja, porque na minha cabeça era Ricardo, tá? Ele é da organização, não é? Não é tu que é da organização? Isso, tá. Sim. Então, a gente estava falando que cadê os indígenas, os negros, a comunidade LGBTQIA+, nos eventos, né, acadêmicos? A gente não pode... a gente vai discutir, que nem a gente fez lá do núcleo, a gente fez uma ciranda virtual, natureza, conservação e diversidade, chamou galera LGBTQ, chamou mulheres negras, chamou várias pessoas, mulheres, para falar sobre feminismo e sobre discriminação em relação ao ser mulher dentro da ciência. Tá, mas a gente chamou para um evento específico, né, sobre isso. Mas a gente precisa dar mais visibilidade nesses outros eventos. Então, sempre pensar primeiro em chamar esses povos em seus legítimos lugares de fala, né? Então, vamos chamar, como tu falou, né, de tarde, para mim, um indígena para debater educação ambiental, porque na FURC a gente tem vários colegas, sabe? Então, é trazendo para esses espaços que são de emulação, né, que a gente consegue dar mais visibilidade e, a partir daí, fazer com que a sociedade enxergue, né, essas pessoas como legítimas. Porque o que acontece é que a gente ainda se acha civilizados, né, e os outros não são civilizados. Isso parece uma coisa absurda, tá? Que eu tô falando, mas isso é a realidade da maioria das pessoas no Brasil, por exemplo, tá? Eu acho que é nesse sentido. E aí, assim, existem estratégias né, vamos pensar em conservação, que usam a lógica capitalista para preservar alguns espaços, né, para manutenção de territórios, mas, assim, todo o processo ele tem uma intencionalidade, né? Então, ele pode estar favorecendo um território, por exemplo, de uma comunidade, mas não necessariamente essas pessoas tiveram um lugar de fala no processo de decisão. Geralmente, essas decisões vêm de cima para baixo, né?
Então, é isso, existem estratégias, mas precisa mesmo se abrir lugares de fala. Esses lugares legítimos, eles têm que existir, né? E além de ter o lugar da fala, eles têm que ser considerados no processo de decisão, porque às vezes acontece isso também, né? E uma coisa que eu acho interessante, assim, é que quando essas minorias podem vir a ter acesso a determinados espaços em que eles não são maioria definitivamente, ou que eles estão num espaço hegemônico mesmo, é uma forma de resistência eles estarem ali e romperem o sistema por dentro. Porque às vezes é muito mais difícil você mobilizar por fora e romper com um sistema que é muito mais forte e é vigente do que, de repente, tu ter uma oportunidade ali dentro e, e acabar conseguindo produzir algo de positivo, né? Que não vai beneficiar não só a ti, mas como outros que tu representa ali. Sobre isso, eu tenho um ponto para falar, Fabiola, de um artigo. Depois eu também passo para os guris para botarem aí, que eu não me lembro o nome do artigo, mas é do Henrique Dussel, tá? Que é um sociólogo, filósofo argentino, e que ele fala para a gente não usar o termo minorias, e sim usar o termo os sem direitos, né? Que seriam pessoas que, dentro da sociedade que se estabelece como hegemônicas, não teriam direitos. Né? E a partir de se enxergarem como sem direitos, eles então partem para a luta para conseguir adquirir esses direitos. E aí a sociedade que já está estabelecida não aceita isso, né? E começa uma luta contrária para eles não têm legitimidade para isso, eles não são, o direito deles não é legítimo. Entende? E aí é mais ou menos assim que o direito vai se modificando na sociedade. Mas é uma análise bem superficial, tá? Sugiro que leiam, é bem bom o artigo. E o César Costa, que é professor aqui da USPEL, que foi colega na FURG, também tem um artigo sobre isso que chama, eu até abri ele aqui agora, A Questão Ambiental a Partir dos Sem Direitos, uma leitura em Henrique Dussel. É um artigo que ele escreveu com o professor Carlos Loureiro. Legal. Muito bem. Bom, a gente tem uma sexta pergunta, é da Carol Menezes, e ela pergunta o seguinte: a educação ambiental ainda é muito debatida dentro da academia, mas pouco debatida pela sociedade. No ponto de vista de vocês, o que falta para esse debate ultrapassar os muros da universidade? Tá, eu vou falar. Assim, não, de novo, não quero machucar ninguém, mas dói o que eu vou dizer. Ego, né? Ego, é isso aí que falta. Se eu quiser ser bem resumida, é ego. Por quê? Porque se a gente, eu e a Fabiola, nós somos aqui amigas, a gente está conversando, e nós duas temos uma certa. Conhecemos as mesmas palavras da veterinária lá, da Silvestres. Nosso universo semântico é parecido. Meu universo semântico é semelhante ao da universo semântico da Sabrina por causa da educação ambiental. Ok. Aí a gente fica o quê? A gente fica falando ígido, né? O animal estava ígido. A gente fica falando contra-hegemônico. Gente, pelo amor de Deus. Ígido é duro? Ígido é duro? A gente fica falando essas palavras e a gente não faz o quê? A gente não democratiza a educação ambiental. E aí, eu vou dar outro exemplo rápido que aconteceu essa semana. A história do Pantanal, tá? Pantanal, quem come carne é o demônio. Aí, o que aconteceu? Várias pessoas se posicionaram, né, acusando quem come carne, por exemplo, de que eram culpados pela questão do Pantanal, tá? Aí, várias pessoas que comem carne começaram a se sentir ofendidas, e até rolou um vídeo na internet, uma menina que é da zootecnia, falando que não é bem assim, e que um monte de coisa lá, vocês olhem depois, procurem para não tomar nosso tempo. Aí, o que acontece? As pessoas ficam brigando sobre isso, entendeu? Quando o inimigo real, ele segue aqui, ó, passando a boiada, e aí
ninguém tá nem aí porque a gente fica brigando, não, porque eu tenho razão por isso, porque eu tenho razão por aquilo. E aí a gente não olha para o que está acontecendo de verdade. Então, é isso que acontece. A gente fica discutindo o umbigo da minhoca, né? E não parte para fronte de batalha, assim, sabe? A gente não vai para escola, a gente não vai para a comunidade, a gente não vai para os lugares para ver qual é a realidade. A gente fica viajando na maionese. É importante viajar na maionese. É importantíssimo. Nós só temos todo esse conhecimento porque existem pessoas que ficam viajando na maionese. Só que a gente precisa ir lá e fazer o sanduíche, né? Não é só ficar viajando na maionese. Então, eu acho que é isso. Chama democratização da educação ambiental. Como se falar de educação ambiental como se estivesse falando para tua avó. Exato. Eu acho que esse é um baita desafio. Já que estamos criticando, eu vou falar também. Porque, por exemplo, né, vamos pensar no programa de educação ambiental ali, né, onde a Grace também se formou, onde eu estou fazendo minha formação. Tá, eu entendo, é um campo de pós-graduação, vai ter todas as exigências de outros campos de pós-graduação, enfim. Tá, tem lá um sistema maior que a CAPES que tem todos os critérios que exigem coisas e aí a gente tem que cumprir, tá bem? Mas além do avanço teórico, a gente precisa ter a conversa com a prática, sabe? E mesmo dentro desse espaço que é para se discutir educação ambiental, parece que a gente está só andando ao redor dentro da teoria e, sabe, não chega onde tem que chegar. Então, falta muito essa associação ainda da teoria com a prática, assim. Eu acho que, eu entendo, né? A educação ambiental ainda é um campo de saber que está se estabelecendo, então precisa, né, ter essas discussões sobre os conceitos para a gente entender do que a gente está falando. Mas é aquela história, né? Se não for associado à prática e à realidade, perde todo o sentido. Então, acho que mesmo dentro desses espaços, assim, teóricos, também está faltando sair um pouco do ego. A gente pode usar a desculpa essa, né, que é jovem, porque se a gente for pensar, a gente consegue abraçar nossas referências bibliográficas, né? A gente pode ir lá e dar um abraço no Loureiro, ele tá vivo. Então, é uma ciência nova, é um campo novo mesmo, né? Então, isso é uma das questões, não é a desculpa, né? Mas é uma explicação, porque é um campo novo e tem muito a crescer ainda. É a profissão do futuro, né? Sim, espero. Desculpa, gente. Eu vejo uma certa similaridade com a conservação, né? A conservação tem muito essa questão academicista e que acaba que é uma área elitizada para você atuar. E, na verdade, para você praticar realmente conservação, às vezes você fica muito atrelado a grandes nomes, poucas pessoas, né? Então, a questão do acesso para você ter a sua formação nessa área já é difícil. E aí, para você, quando você já está lá e tenta ocupar o campo, tu acaba esbarrando também nessas questões burocráticas acadêmicas, né? E aí a gente se pergunta, será que a gente está fazendo conservação mesmo? Uhum. Eu acho que um outro fator também é não ter legitimidade no campo profissional, né? Porque eu vejo assim uma possibilidade da educação trabalhar atrelada à conservação, por exemplo, na função do licenciamento ambiental, né? Só um exemplo. Mas esse espaço ele está sendo ocupado por pessoas com determinadas intencionalidades para poder fazer os seus projetos seguirem em frente. E nós, educadores ambientais, não estamos ocupando esses espaços, né? Que são nossos por direito, assim. Então, acho que tem isso também, tem essa força do capital agindo sobre o nosso espaço de trabalho. Uhum. Bom, 7ª pergunta da Viviane. Considerando a experiência de vocês, a educação ambiental tem sido efetivamente contemplada no projeto político-pedagógico das escolas? Não, às vezes nem aparece no projeto político-pedagógico, mesmo estando na legislação. E às vezes só aparece, né? E às vezes está só escrito. Não, mas infelizmente. Eu vou contar outra história. Ai, tá, desculpa. Não, pode falar. Não, eu vou contar outra história rapidinho, que é de uma vez que eu fui num evento sei lá, eu não me lembro onde era, não importa, e a professora falou que ela queria fazer uma atividade de educação ambiental dentro da escola,
e aí o interdisciplinar, e aí ela só conseguiu, e era sobre saneamento, era super interessante, assim, ela só conseguiu o apoio do professor de geografia, e uma das desculpas, para vocês terem uma ideia, que ela recebeu foi da professora de inglês, dizendo que não existia leitura sobre saneamento em inglês, e a outra foi da própria professora de biologia, que ela estava cheia de conteúdo para passar atrasado. Então, enquanto a gente estiver nesse processo escolar conteudista, né, e a gente focar todas as atenções nos professores, porque eles não fazem educação ambiental, gente, não vai entrar mesmo, sabe? Eu ia pontuar isso, né? Quando eu falei assim, quando a gente fala que ela não está acontecendo na escola, não é para culpabilizar o professor, né? Acho que já tem bastante gente apontando o dedo para o professor. O que acontece é que o processo educacional em si, ele está amarrado nesse princípio conteudista, né? Então, é muito limitado o trabalho dentro da escola, né? Então, os professores que estão aí resistindo, né, nessa profissão, eles têm que ser valorizados, e a gente sabe o quanto é difícil. E até aproveitando com o gancho que alguém falou aqui, acho que é a Alessandra, ó, depois de muita luta, a disciplina de educação ambiental se tornou obrigatória na engenharia ambiental e sanitária. Sim, a professora Luciara está firme e forte lá. Mas, assim, na escola, né, no ensino básico, não é obrigatório. No ensino superior, ela deve figurar, né, como disciplina. No ensino básico, ela não é obrigatória. E existe uma certa discussão dentro da educação ambiental, uma coisa meio ruim, assim, por conta disso. Mas por quê? Porque não sendo de responsabilidade de alguém, ela fica sob responsabilidade de ninguém, sabe? Aquele negócio do ninguém foi lá e fez, aquele coisa de venda que a gente vê, alguém pediu para fazer, ninguém foi lá e fez, é isso aí. E nesse ponto, esqueci o que eu ia dizer, que eu sou muito empolgada, mas, enfim, a gente acaba não tendo disciplinas de educação ambiental, né, por conta disso, porque não é exigido pela legislação, mas também, por outro lado, tem essa questão de que já que ninguém assume, então não precisa ninguém fazer. E também tem outra questão, que aí os pobres professores de biologia, que já sabem um pouquinho ali da educação ambiental, porque tem que fazer educação ambiental, aí é o professor de biologia que faz, sabe? E não é essa a ideia, é um campo multitransdisciplinar. Sim. Aí muitas vezes ela fica com aquele, ele fica com aquele enfoque de ecologia, né? Às vezes. Eu vou fazer outra pergunta. Não vou sair correndo, mas vou ficar aqui. Mercado de trabalho para o educador ambiental. Atuação. Isso eu quero saber também. Não sei se a Gris pode compartilhar alguma coisa. Certo. Bom, eu acho que isso é sempre uma questão, né? Porque a gente acaba terminando os nossos cursos e a gente quer muito atuar como aquilo que a gente se formou e tudo mais. Eu sempre atuei como educadora ambiental, sempre, desde que eu me formei. Eu formei em 2004, eu trabalhei como educadora ambiental na Prefeitura de Rio Grande, depois eu trabalhei como educadora ambiental na Prefeitura de Canguçu, e depois eu trabalhei como educadora ambiental na Universidade Federal de Pelotas, local onde estou até hoje. Então, absolutamente todas as prefeituras, tá? Falando de serviço público, né? Prefeituras, órgãos estaduais têm espaço para educadores ambientais. Qual é o grande problema? Por não ser considerado uma coisa muito essencial, né? É uma vaga, 2 vagas, então a criatura tem que suar lá o caroço para poder entrar no concurso, né? Então, pensando assim, o que a gente tem que fazer? Começar a exigir que esses espaços, né, sejam ampliados para a atuação do educador ambiental. E aí faz, de fato, muita falta uma noção, assim, de conselho, alguma coisa assim, de classe mesmo, né, para se unir. Depois, tudo que a gente puder imaginar de empreendimento, galera, qualquer empreendimento, né, tem que fazer projeto de educação ambiental. Aeroporto tem que fazer projeto de educação ambiental. Tudo tem que fazer projeto de educação ambiental. Então, esse é uma outra área de trabalho. E muitos desses planos, eles estão sendo feitos pela galera da engenharia ambiental, né? Engenharia sanitária ambiental. Porque também, junto com a biologia e com a gestão ambiental, meio que abraçaram, assim, a educação ambiental. Mas ela não é nossa, tá? Ela é de todo mundo. Então,
eu vejo que nesse aspecto, assim, tem muito espaço para trabalhar. Só que ainda é pouca quantidade de gente que é solicitado, entendeu? Existe trabalho, existe lugares para trabalhar, existem muitas possibilidades, porém a demanda parece que ainda é pequena, que a profissão não recebe o devido valor, né? E uma outra coisa que eu acho é que está faltando muito a gente se organizar, porque assim, biólogo ou gestor ambiental faz o quê? Monta uma empresa de consultoria, né? Muitas vezes, quando sai da graduação, monta uma empresa de consultoria e vai para a luta, vai para a batalha, vai fazer esses processos de licenciamento, vai fazer tudo isso que a legislação exige, né? Coisas que a legislação exige. Cadê os espaços dos educadores ambientais? Cadê consultorias de educação ambiental? Cadê? Sabe? Cadê? Eu faço isso também. Agora eu criei um projeto para fazer isso, né? Para ajudar as pessoas a se colocar em prática, a se colocar como educadora ambiental no mundo. Tá, beleza. Mas, gente, eu procurei muitas pessoas no Instagram e no Facebook, na internet, e não existem pessoas que estão focando nisso, sabe? Então também parece que não precisa, porque não existe, tem que apresentar a demanda para o mercado, assim, e dizer, ó, existe isso aqui, a gente precisa que vocês nos acolham como profissional, sabe? O que eu posso fazer por ti? Qual é a minha promessa? O que eu faço pela tua empresa? O que eu faço pela tua instituição? Óbvio, e aí entra uma grande discussão que mas aí a educação ambiental vai estar a serviço do capital. Tem gente que adora dizer isso, né? O mesmo povo daquele que fala que socialista não pode ter iPhone, aí que fala que a educação ambiental não pode trabalhar para o capital. Gente, sério, não tenho paciência para isso. A gente destrói as coisas de dentro. Olhem, assistam Matrix, sabe? A gente destrói os processos que a gente não concorda de dentro. Se tu não estiver dentro da coisa, como é que tu vai ficar botando na cara, o dedo na cara da pessoa dizendo que não tá bom? Que não é assim que se faz? Se tu nunca fez, tem que botar a cara, né? Mas não é assim um melzinho na chupeta. Não tem tanta disponibilidade de vagas, né? Mas tem muito campo de trabalho. E nos próximos 15 anos, todas as profissões ligadas à sustentabilidade vão ter um grande crescimento. Escrevam o que eu estou dizendo em 30 de setembro de 2020. Que vai doer, uma hora vai doer, entendeu? Uma hora vai doer e aí vai ter que... Aí a gente vai... agora vocês querem! Agora vocês querem nossa ajuda! Vai ser bem assim, escreva. Tu acabou comentando sobre um ponto que eu ia perguntar, né? Tipo, qual era a visão de vocês com relação à importância de projetos de educação ambiental dentro de empresas, por exemplo, de construção de estradas, né? Uhum. Tem que ter. Sim, tem que ter, né? Tá no protocolo que tem que ter, né? Mas tu falou que da ruptura por dentro, né? Eu também acabei comentando algo brevemente sobre isso. De que forma um educador ambiental conseguiria fazer isso? Eu acho que ele precisa ser crítico, em primeira coisa, porque o que acontece? Às vezes, mas eu vou perder meu emprego se eu fizer de tal ou tal jeito, né? E aí fica muito com aquele medo, assim. Mas, gente, o teu supervisor, a pessoa que está trabalhando ali, ela não sabe qual é a intencionalidade da tua prática, né? Ela pode achar, vai fazer educação ambiental, ele vai lá falar de lixo, ele vai lá falar de não sei o quê, entende? Mas tu não vai lá e dizer, essa empresa é uma merda. Desculpa, não pode falar, tem que botar agora no vídeo que não é para menores. Que essa empresa é um lixo. Eu tô trabalhando aqui, mas eu vou falar muita coisa ruim dela para vocês. Não é isso. Porque não é a empresa o problema. Não é um problema isolado, entendeu? Então, eu prefiro, por exemplo, que seja a Sabrina trabalhar numa empresa dessas, entende? Que tem consciência crítica, que não vai dizer lá só, bota papel no azul, bota lata no vermelho, e vai fazer um trabalho sério, entende? É isso que a gente precisa, de trabalho sério, não é ficar dizendo, fecha a torneira para escovar os dentes, pelo amor de Deus, sabe? Já deu para dessa época, era do fechar a torneira, já era. Então,
A gente precisa de atuações sérias e críticas dentro das empresas, sim, porque não é uma luta contra uma empresa, não é uma luta contra todo um sistema. E aí eu vou de novo falar níveis de consciência. Imaginem um funil, tá? Imaginem um funil. A grande maioria da população, ela tá na boca desse funil, nível de consciência muito baixo. Então, quando tu vai conversar com uma comunidade, tu vai começar do básico, entende? Tu vai levar informações básicas do que tu tá querendo falar, sabe? Tu não vai dizer, olha aqui, ó, tu é oprimido, tu é oprimido pelo sistema, tu tem que te revoltar. Não é isso que tu vai fazer já lá no início, entende? Tu vai crescendo, vai até chegar lá no finalzinho do funil, as pessoas mais conscientes e prontas para fazerem uma transformação em si, né? E aí, aquela coisa do coletivo toda que a gente sabe bem da educação ambiental. Isso. E eu acho que independente do contratante, é uma oportunidade de inserção na comunidade, né? E aí Óbvio, é exato. aquilo, a gente está ocupando um espaço, fazer o melhor uso possível, né, daquela oportunidade de estar ali junto. Porque trabalha questões locais, né, quando é associado, assim, a empreendimento, né? Bom, no geral, a educação ambiental ela tem que ser localizada, né? Mas é uma oportunidade de inserção, então acho que vale a pena, né, explorar isso. É isso. Acho que a gente está caminhando para o final dessa conversa. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mandar aqui para a Grace e para a Sabrina. Só não demorem muito que eu preciso ir no banheiro. Se não, podemos ir encaminhando para o encerramento. Querem deixar uma fala esperançosa? Ou dolorida? Poxa. Ai. Não tem uma frase específica. Seguimos, pessoal. Seguimos resistindo, dialogando. E é isso aí. Eu tenho 2 palavras que eu gostaria de deixar, que eu já usei, né? Mas a gente aprende por repetição. Então, eu sugiro que vocês anotem essas palavras. A primeira delas é empatia, quando for trabalhar com educação ambiental. Empatia. Empatia, empatia, empatia. E a segunda palavra é autoconhecimento. Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Tá? Para entender as escolhas profissionais, para entender as escolhas acadêmicas, para entender o que vocês estão fazendo no mundo, né? 2 palavras, não são frases. Até porque já são 9 horas da noite e eu já, tipo, até tá assim, ó. Daquele jeito. E muito obrigada, gratidão. Já que a gente entrou na vibe da palavra, eu acho resistência e resiliência interessantes. É isso aí. Eu quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui nesse espaço. Eu fico realmente, assim, de coração, gratidão por terem me convidado. Tá sendo uma experiência profissional e pessoal muito legal estar participando desse espaço. Então, muito obrigada pelo convite. Eu digo mesmo. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade que caiu bem repentinamente hoje, esse convite da Grace. Mas foi um prazer estar aqui, aprendi bastante com vocês, aprendi inclusive com quem enviou as perguntas, acabou que foram algumas dúvidas minhas também. Me emocionei com a apresentação das duas, me senti muito tocada, senti que eu não estou sozinha, isso é ótimo, e senti que eu tenho que estudar muito também e me desconstruir bastante. Então é isso, pessoal. Boa noite. Gratidão. Isso, boa noite. Tchau, Salles!